Olá, povo, irmãos em Cristo Jesus. Eu quero aqui saudá-los com aquela que excede todo o entendimento, que é a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é pastor Natalício Bractivoglio e quero estar aqui nesta tarde trazendo algo de suma importância, que é sobre o Apocalipse e o arrebatamento. Uma pequena prévia desses dois assuntos, o que significa Apocalipse e o arrebatamento. É só uma pequena prévia sobre o arrebatamento, porque eu quero aqui trazer um assunto sobre o arrebatamento que é de suma importância. E eu creio assim que vai ser até 2 vídeos para conseguir abordar todo esse assunto sobre o arrebatamento. Mas uma pequena prévia eu quero trazer sobre o arrebatamento, do que aconteceu, o que vai acontecer, como é que vai acontecer. E então nesta tarde, você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dá o seu joinha, né? Dá o seu like, para que eu possa prosseguir ensinando ao povo que está, às vezes, sem o conhecimento. Muitos pastores não dão conhecimento do que significa esta situação sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento. Então, nesta tarde, eu quero dar uma pequena prévia sobre a palavra Apocalipse e qual o seu significado. No grego, a palavra kalipto significa sombra, e a palavra eu significa bom. Essas duas palavras no grego, kalipto significa sombra e a palavra eu significa bom. Então, portanto, na junção das duas palavras, portanto, há a junção de eucalipto. Então, significa boa sombra. Eucalipto, boa sombra. O prefixo da palavra apo, no grego, significa para fora de, ou para longe de, ou retirado de. Exemplo, apóstolo significa aquele que é enviado para fora, enviado para falar das boas novas. Apóstolo significa aquele que é enviado para fora. Apostasia. Apostasia significa aquele que saiu do meio do povo de Deus, é aquele que não conseguiu acreditar naquilo que está nas Escrituras. Então é apostasia, é aquele que saiu do meio do povo de Deus. Portanto, fazendo a junção das palavras apo mais calipto, forma a palavra apocalipto ou apocalipse. Ou seja, para fora mais sombra. Então, apo, para fora, mais sombra, que é calipto. Ou seja, para fora da sombra. Ora, o que está longe ou fora da sombra está às claras, está à vista, está se vendo, né? E então está sendo revelado. Por isso a palavra Apocalipse significa revelação. Esta é a verdadeiro significado da palavra Apocalipse, revelação, né? Então, esta ficou bem claro para vocês o que significa Apocalipse, né? Vamos para o arrebatamento. O que significa arrebatamento e o que vai acontecer? Eu vou dar aqui 5 exemplos de arrebatamento que já aconteceram e 2 que ainda vão acontecer, né, sobre o arrebatamento. Eu quero estar lendo aqui uma porção da palavra do Senhor que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 3 até o 9. Está escrito assim: ninguém vos engane de modo algum, por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis que o detém, para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém.
Então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dará por meio da força de Satanás, com todo o poder de sinais e falsos milagres. Então até aqui, gente, eu quero estar falando aqui sobre o arrebatamento. Aqui está uma pequena prévia de como vai acontecer. E quem quiser saber um pouquinho mais, está escrito a seguir o restante, e também lá em Mateus, no capítulo 24, está tudo lá como vai ser o arrebatamento. Mas eu quero aqui dar 5 exemplos de arrebatamento que já aconteceu e depois 2 ainda que vão acontecer. O primeiro deles, o primeiro arrebatamento que aconteceu foi lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, o versículo 24. Gênesis 5, 24 está escrito assim: Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Então está aí o primeiro arrebatamento que aconteceu. Enoque foi arrebatado. O segundo arrebatamento que aconteceu está no livro de 2 Reis, no livro de 2 Reis, o capítulo 2, o versículo 11, que está escrito assim: Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então está aí o segundo arrebatamento que aconteceu, que foi o de Elias, né? Que está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo 11. O terceiro arrebatamento, que foi o de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, o versículo 51. Lucas 24, 51, que está escrito assim: E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Esse foi o segundo arrebatamento, onde Jesus subiu em ascensão aos céus. O quarto arrebatamento aconteceu no capítulo 27 de Mateus, no capítulo 27 de Mateus, que está escrito assim, no capítulo 27, versículo 50 e até o 54. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. E o centurião que com ele vigiavam Jesus, vendo o tremor e as coisas que aconteceram, ficaram atemorizados e disseram: é verdade que este era o Filho de Deus. Amados, aqui foi a ressurreição dos mortos. E é claro que Jesus, quando ele subiu aos céus, ele também levou estes mortos que haviam ressuscitado junto com ele no sepulcro, porque quando Jesus ressuscitou, é claro que a vida, quando ela veio, que Deus devolveu a vida, o sopro de vida para Jesus, ele arrebatou muitas vidas ali que estavam por perto também. Então aconteceu o quarto arrebatamento, que foram os mortos que ressuscitaram no dia que Jesus ressuscitou também, o terceiro dia. O quinto arrebatamento está lá no livro de Coríntios, no capítulo 12. Livro de Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, o versículo 4. O segundo livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Está escrito assim: Foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inexprimíveis, as quais são
não é permitido ao homem mencionar. Aqui foi quando, né, o homem foi tomado, o homem de Deus foi tomado, arrebatado em sentidos, né, e ele ouviu as palavras e não pôde passar ao povo, né, que não é permitido ao homem mencionar. Então, aqui estão os 5 arrebatamentos que já aconteceram e o 6º arrebatamento que vai acontecer está lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a seguir, né, que está escrito assim: mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que perece ser revista do que é imperecível, e o que é imortal ser revista aquilo que é mortal ser revista daquilo que é imortal. Mas quando o que perece se reveste do que é imperecível, e o que é mortal se reveste do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes sempre, atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho é útil. Então está aqui o 2º arrebatamento que vai acontecer, que quando Jesus vir, vai soar a trombeta e todo olho verá. Quando ele vir, não vai ali no abrir e fechar de olhos, você vai estar transformado. Não é que o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. A palavra do Senhor nos diz ao contrário, dizendo que a trombeta vai soar e todo olho vai ver Jesus vindo. Então não tem como, num abrir e fechar de olhos, você já subiu, já foi, já sumiu. Isso não é compatível com a palavra do Senhor, né? O 7º arrebatamento vai acontecer, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, o versículo 3 e 4. Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 3 e 4, que está escrito assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos a testa dos servos de Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, e todas as tribos dos filhos de Israel. A tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali, e 12.000 da tribo de Manassés, e 12.000 da tribo de Simeão, e 12.000 da tribo de Levi, e 12.000 da tribo de Issacar, e 12.000 da tribo de Zibulon, e 12.000 da tribo de José, e 12.000 da tribo de Benjamim. 12.000 foram selados. Então aqui são as 12.000 pessoas de cada tribo que vão ser selados, que vão ser arrebatados depois, né, depois do milênio. Não é depois do milênio. Depois que haver a grande tribulação
esse povo vai ser selado e ainda vai ser arrebatado o povo judeu. Vão ser selados e ainda eles vão batalhar até que Jesus venha e leve eles também, que eles vão estar selados, em nome de Jesus. Então esta é os 7 arrebatamentos, 5 que já aconteceram e 2 ainda que vão acontecer. É uma pequena prévia sobre o arrebatamento que eu trouxe nesta tarde. E eu queria aqui agradecer esta oportunidade para que o povo de Deus ficasse em alerta, que eu aqui quero trazer minuciosamente o que significa arrebatamento, como vai acontecer, de que jeito, quando. Nós temos uma ideia mais ou menos de como vai ser, né? Então eu quero trazer aqui um estudo minucioso sobre o arrebatamento, em nome de Jesus. E que vocês estejam aqui curtindo, dando seu joinha, se inscrevendo no meu canal, para que eu possa trazer aqui um estudo completo sobre o arrebatamento. Orem por mim, Deus abençoe a vocês, Deus esteja convosco, em nome de Jesus. Eu aqui encerro a minha participação nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.